Uma voz ressoou para onde os três estavam parados, fazendo com que Shao Jie ficasse surpreso. Por que os dois personagens principais estão aparecendo aqui? Eles vieram por causa do que foi discutido apenas agora? Qingzhou, o mar sem fim, é um lugar etéreo, aparentemente desprovido de terra e céu. A paisagem ao redor é meramente uma névoa caótica. No meio deste espaço surreal, um homem idoso está sentado, seu olhar vacante dirigido aos recém-chegados. Luo Reshan, esta figura, precisa urgentemente convocar uma reunião. Ele varreu seus olhos pela cena caótica de Qingzhou. Antes de falar, eu convidei todos aqui porque há um assunto importante. A atmosfera tornou-se séria e tensa. Os 4 indivíduos convidados permaneceram respeitosos, ouvindo quietamente as palavras de Luo Reshan. Ele olhou para o distante vazio, sua voz estável, mas pesada. Devemos informar ao mundo sobre a grande calamidade de Tianshuan? Seus olhos mantinham uma expressão indiferente, desprovida de emoção. Atrás dele, os participantes estavam em silêncio. Talvez estivessem contemplando ou esperando pelas próximas palavras. Diante deles estavam 4 indivíduos, o Santo da Espada, o Alhá, o Mestre Santo e o Juiz da Morte, posicionados em meio ao vasto mar e céu. A pequena reunião começou com um ar de solenidade. O Juiz da Morte, com uma expressão inalterada, falou: antes de mais nada, este assunto é realmente significativo. Se todo o mundo souber, isso sem dúvida levará a desastres inimagináveis. O Alhá estava ao lado, com os olhos apertados, seus cabelos e barba eram um emaranhado de branco. Sua cabeça calva refletia a luz do sol, e em suas mãos, um rosário de contas firmemente segurado. Ele abriu a boca em concordância. O humilde monge também acredita que adicionar uma coisa é pior do que reduzir uma coisa. As pessoas no mundo vivem inerentemente em confusão. Se as tornarmos mais esclarecidas, isso pode ser outra forma de sofrimento. Assim que o Alhá terminou de falar, o Mestre Santo virou a cabeça, olhou para o Senhor da Espada que estava próximo e pediu sua opinião. Senhor da Espada, o que você pensa? O Senhor da Espada não mostrou expressão. Em uma mão, segurava firmemente um livro ao seu lado, enquanto a outra descansava atrás das costas. Seu olhar estava focado à frente, e ele respondeu de forma decisiva: sobre este assunto, eu acredito que as pessoas do mundo deveriam saber. Ao ouvir isso, o Alhá voltou a olhar para o Senhor da Espada, seus olhos cheios de significado. Parece que hoje não compartilhamos a mesma opinião que o Senhor da Espada. O tempo está tão bonito hoje, acho que vou descansar. De fato, o sol lançava raios suaves. O mar brilhava com luz, os pequenos barcos e as pessoas estavam perdidos em alegria ou trabalho. A cena era pacífica e tranquila, como se quisesse levar as pessoas a um profundo e amoroso sentido de admiração. No entanto, subitamente dos altos céus, o som estrondoso de trovão ecoou, cada reverberação atingindo com força. Em breve, um vento forte soprou, trazendo uma estranheza inexplicável. O céu, que estava lindamente ensolarado, virou-se abruptamente em uma tempestade, com uma repentina chuva torrencial. Abaixo, a multidão estava em pânico, fugindo apressadamente sem se importar com nada. As pessoas se empurravam, se atropelavam e se amontoavam umas sobre as outras. Gritos ecoavam por toda parte: o que está acontecendo? Por que o tempo está mudando tão rapidamente? As ondas do mar subiam implacavelmente, rugindo violentamente contra a costa. No meio do caos, um jovem notou algo incomum e gritou em voz alta: pessoal, olhem para o céu. As nuvens se tornaram de um vermelho ardente, preenchendo todo o céu. O tempo realmente está estranho. Trovões, ventos furiosos e essa luz vermelha aterrorizante. Por que tudo isso está aparecendo de uma só vez? O Santo da Espada ficou parado, sua expressão enigmática. Ele não deu atenção às cenas de caos ao seu redor, apenas falando para concluir a discussão anterior: então, terminamos nossas negociações. Este assunto deve ser definitivamente reportado ao mundo. Os outros 3 baixaram a cabeça respeitosamente, juntando as mãos em concordância. O Alhá falou: entendido, o humilde monge cuidará disso. O Santo da Espada apenas acenou levemente com a cabeça:
milímetro. O céu acima permanecia em um vermelho abrasador. Após a reunião concluir, os 4 se transformaram em raios de luz, voando em 4 direções diferentes. De longe, Luo Rexão observava tudo. Ele exibiu uma postura fria e desprezível, seu olhar cheio de desdém. Esses jovens são de uma idade tal, e ainda assim dependem da força bruta para uma simples discussão. Realmente carecem de maturidade e compostura. Como podemos confiar a responsabilidade de proteger Tianshu a eles e nos sentirmos à vontade? Quando as 3 pessoas se dispersaram, o Santo da Espada parou em um lugar deserto. Ele disse a si mesmo: se eu quiser notificar as pessoas do mundo, então este é o método mais adequado. Isso mesmo, é. Na sua cintura estava o livro com um canto da capa rasgado. O Santo da Espada enfiou a mão na manga com a outra mão. Logo, ele retirou um pequeno sino de bronze, sua cor antiga, mas cheio de majestade. Este era o sino Vamin, um tesouro refinado pelo primeiro Santo da Espada. O sino havia sido passado para as 3 grandes seitas em Kingzhou para alertar sobre grandes desastres. O Santo da Espada murmurou: um grande desastre está se aproximando, cultivadores dispostos a ajudar, apressai-vos para este lugar. Ele olhou para o sino em sua mão e o balançou suavemente. O som melodioso do sino ressoou por toda parte. Depois disso, o Santo da Espada se transformou em um traço de luz e voou para longe. O céu gradualmente começou a ficar claro novamente, com nuvens brancas flutuando preguiçosamente. Mas o som do sino de bronze ainda ecoava, se espalhando por todo Kingzhou. 3 milhões de cultivadores na região puderam ouvir aquele som. Uma voz ressoou do nada, ecoando longe e amplamente: um grande desastre está se aproximando, cultivadores dispostos a ajudar, apressai-vos para este lugar. Imediatamente depois, o sino tocou mais alto. Uma garota na casa dos 20 anos, com uma beleza primaveril, junto com um jovem, olharam para cima, seus olhos cheios de espanto. Este sino só toca durante eventos significativos. O som do sino veio em ondas sucessivas, ressoando pelas montanhas, se espalhando por todo Kingzhou. A garota congelou por um momento, então, de repente, percebeu. 9 toques. Este é um evento de nível mais alto. Um desastre que pode impactar todo Kingzhou e o mundo Tianshu. No lugar onde o sino toca, o som ecoa por toda a Heaven e Terra, atingindo as montanhas. Aqueles que desejam estabilizar a grande calamidade, por favor, levantem suas espadas. A voz poderosa sacudiu o espaço em si, fazendo a mente da jovem na casa dos 20 anos tremer. Ela não conseguia esconder sua ansiedade e rapidamente se virou para a pessoa ao seu lado, perguntando: o que está acontecendo? Que grande calamidade é tão séria? A pessoa não respondeu. Ele simplesmente olhou em frente silenciosamente, seus olhos profundos. A voz ecoou mais uma vez, resoluta como um tempesto: aqueles que desejam estabilizar a grande calamidade, por favor, levantem suas espadas. A jovem arregalou os olhos, uma mistura de espanto e excitação a invadindo. Ela meia apertou o estômago de Namo, reclamando: baldio grande, olha, alguém está vindo. Seguindo seu olhar, uma figura desconhecida encapuzada de preto havia aparecido. Com apenas um olhar, a jovem não conseguiu desviar os olhos. Um homem assim, com um comportamento arrogante e frio, era raro no mundo. O homem de preto não hesitou nem um instante. Ele rapidamente formou um selo com os dedos, liberando uma onda de energia poderosa de suas pontas. A energia disparou diretamente em direção ao sino retumbante, liberando uma luz escura que o envolvia. Levantando 2 dedos, o homem de preto mudou sua técnica, sua voz ressoando como um comando: Kingzhou Mosect, por favor, levantem suas espadas. Assim que terminou, uma espada gigante se materializou do vazio, sua luz radiante se estendendo alto no céu. A enorme espada era tão magnífica que qualquer um a 100 milhas de distância podia vê-la. A garota na casa dos 20 murmurou com um olhar cheio de suspeita: ele é realmente o Lu Xiaojie do Mosect? Namo, ao seu lado, inclinou-se levemente, uniu as mãos e baixou a cabeça em respeito absoluto, murmurando silenciosamente: Adida Fat.
O sino tocou 9 vezes, sinalizando que uma grande calamidade estava prestes a atingir o mundo Tianshuan. Escolher levantar a espada significava um resoluto combate contra o destino com a própria carne, nenhuma morte levaria a nenhuma cessação. Esta era uma declaração de guerra contra o destino, pois mesmo quando apenas a última pessoa permanecesse na seita, ainda lutariam até o fim. A garota franziu levemente a testa, ponderando internamente, ele veio aqui certamente para levantar a espada. Mas suas ações decisivas a deixaram em admiração, ele realmente não hesita nem um pouco. Lu Xiaojie, neste momento, lançou um olhar profundo na direção dos dois. A distância entre eles ainda era considerável, mas sua presença parecia puxar tudo para mais perto. A garota fixou os olhos na figura alta vestida de negro, seus olhos sem piscar, suas bochechas coradas. Como se estivesse hipnotizada, ela inadvertidamente soltou uma frase desconexa, de repente, entendo um pouco. Por que apenas encontrar Xiaojie pode levar a uma vida inteira de arrependimentos? Antes que este evento significativo se desenrolasse, um objeto flamejante desceu repentinamente do céu. Este era o território governado pela seita Qingzhou, enquanto a montanha Mojian era apenas um ramal, ocupando o 38º lugar na lista das 100 maiores seitas. Subitamente, uma voz poderosa reverberou pelo céu, alcançando todos os cantos, aqueles que desejam pacificar a grande calamidade, por favor, levantem suas espadas. Nesse momento, uma forte campainha soou, o som espalhando-se por todo o céu. Todos os presentes, testemunhando o estranho espetáculo que nunca haviam visto antes, não puderam deixar de gaspar em assombro. Seus olhares se voltaram para cima, onde uma brilhante linha de letras apareceu junto com 9 estrondosos trovões. Uma pessoa do grupo murmurou suavemente, sua voz cheia de espanto, o mestre mencionou isso há alguns anos, mas esta é a primeira vez que vejo algo tão bizarro. Até mesmo os oficiais de mais alta patente, especialmente o líder da seita da montanha Mojian, San Qijin, não conseguiram esconder sua confusão. Ele falou lentamente, sua voz carregando um toque de hesitação, um grande evento está prestes a se desenrolar. Neste momento, a atmosfera tornou-se mais tensa do que nunca. Todos na seita estavam em pânico, incertos sobre o que fazer. Uma pessoa não conseguiu se conter e exclamou, líder da seita, devemos desembainhar nossas espadas? Mas antes que San Qijin pudesse responder, a multidão atrás começou a murmurar descontroladamente, o barulho aumentando, uma vez que desembainharmos nossas espadas, toda a seita deve exercer toda a sua força, lutando sem descanso até a morte. Esta é uma escolha que leva à destruição da seita e ao aniquilamento do nosso caminho. Mas se optarmos por nos esconder como tartarugas, talvez a montanha Mojian ainda possa sobreviver, mantendo seu caminho ortodoxo. As discussões ficaram mais altas, aumentando ainda mais o peso no ar. Enquanto isso, San Qijin permanecia intensamente focado em algo, suas sobrancelhas se franzindo em seriedade. O clamor ao seu redor o irritava visivelmente. De repente, ele gritou alto, sua voz cheia de autoridade, todos em silêncio. Acalmem-se e aguardem minha decisão. San Qijin continuou seu trabalho inacabado, com a testa franzida, o suor escorrendo pelo seu rosto envelhecido. Ele ponderou, a grande calamidade ecoa longe e amplamente, o sino Vamin toca, como os outros setores responderão? Eles sacarão suas espadas ou escolherão evitar? Ele concentrou seu poder mágico, direcionando seu olhar a uma distância de milhares de milhas, onde as nuvens envolviam tudo. Mas naquele momento, uma cena inesperada apareceu que o deixou atônito. No pico de uma montanha, uma gigantesca espada surgiu repentinamente, brilhando contra o céu azul. Seu coração se agitou ao reconhecer que era, de fato, um ato de sacar a espada. Ainda mais surpreendente, através da neblina, a silhueta de um jovem familiar começou a se materializar, é ele. San Qijin momentaneamente congelou, seu olhar preso à silhueta do jovem. Um rosto jovem, pouco além dos 20 anos, estava lá, ousando se erguer e sacar a espada. Ele pensou consigo mesmo, o jovem sacou sua espada? Um rosto tão jovem, verdadeiramente admirável. Imediatamente após, a surpresa em seu rosto foi gradualmente substituída por uma postura calma, até tingida com uma leve alegria.
Ele murmurou. Uma pessoa tão jovem e corajosa, o que há para um corpo envelhecido como o meu se arrepender? Ele se virou para os outros no séquito, sua voz um tanto autoritária. Todos, a área do rio Qinglong tem o primeiro séquito a sacar sua espada. A sala inteira imediatamente caiu em espanto, cada olhar fixo nele. Uma pessoa não conseguiu se segurar e perguntou em voz alta: quem é ele? Ele não sabe as consequências de sacar a espada? A atmosfera tornou-se mais tensa do que nunca. Qi Jing manteve a sua compostura, um leve sorriso surgiu enquanto dizia: certamente todos ouviram recentemente o nome deste séquito. É o Mo Sect, e também é Lu Xiaojie. Assim que suas palavras terminaram, a atmosfera tornou-se animada, sussurros e discussões surgiram: o Mo Sect é realmente Lu Xiaojie? Ele não é aquele que é aclamado como um invicto no mesmo reino? É ele, aquele que arduamente elevou o Mo Sect de um Sect de baixa 100 para as fileiras de um Sect de corrente média. Mas então, outra voz interveio, tingida de preocupação: uma vez que a espada é desembainhada, todos os esforços vão desaparecer no ar. Ele realmente considerou isso com cuidado? Enquanto todos estavam ansiosos e discutindo sem parar, Qi Jing apenas riu suavemente, acariciando sua barba calma. Ele se dirigiu à multidão com uma voz firme, porém ressonante: irmãos e irmãs marciais, vocês ainda se lembram da nossa juventude quando o sino Vamen soou, e descemos da montanha para matar a besta? Sua pergunta deixou todos sem palavras. As conversas cessaram, e ninguém respondeu. A atmosfera tornou-se silenciosa como se cada pessoa estivesse perdida em suas memórias. Finalmente, um homem com uma longa cicatriz no rosto deu um passo à frente. Ele sorriu gentilmente, sua voz carregando um toque de humor, mas cheia de emoção: líder do séquito, o que você quer dizer com isso? Ele apontou para a cicatriz em seu rosto e continuou: como eu poderia esquecer? Esta ferida minha não é a prova mais clara de que éramos assim antes? Suas palavras reacenderam antigas memórias, fazendo com que aqueles ao seu redor sentissem uma onda de nostalgia. Um sentido de empatia se espalhou entre eles, lembrando-os de seus dias jovens cheios de ambição e sacrifício. Aproveitando a oportunidade, outro homem falou, levantando 3 dedos enquanto se exprimia. HMPH, se não fossem os cultivadores demoníacos que prejudicaram minhas habilidades de detecção na época, acredito que meus limites não parariam aqui. Pelo menos, eu poderia ter quebrado mais 3 reinos. Soou impressionante, mas apenas alguns segundos depois, uma garota de pé nas proximidades imediatamente apagou isso: você está louco? Naquela época, o irmão Shen não disse isso. Você até disse que era difícil quebrar um reino, e depois quis dar um salto para o céu de uma só vez. As palavras dela fizeram o homem corar, respondendo a Vardli: certo, certo, vamos não mencionar isso mais, podemos não falar sobre isso? A atmosfera animada de repente se calou. Nesse momento, San Qijing deu um passo à frente para quebrar o silêncio. Ele usou magia para conjurar um objeto brilhante, sua luz cativando a atenção de todos. Sua voz ecoou com autoridade, seus olhos preenchidos com determinação: irmãos e irmãs marciais. Ele sacou a espada da cintura, fez uma reverência solene e continuou: vocês ainda estão dispostos a me seguir montanha abaixo para exterminar esses monstros? Ninguém respondeu verbalmente. Em vez disso, todos compartilharam um sorriso resoluto. Logo em seguida, as espadas foram erguidas alto, apontadas para o céu com um espírito heróico. Todo o grupo abaixou a cabeça e gritou em uníssono: pronto. Qi Jing olhou para cima, sorrindo para todos: bom. Eles levantaram simultaneamente suas espadas em direção ao céu, o poder mágico de cada pessoa se unindo de maneira poderosa. No auge do Qingzhou Mojian, eles ergueram suas espadas, combinando-as em uma espada gigantesca, majestosa, estendendo-se diretamente para os céus. Em Qingzhou, na superfície serena da água, uma pessoa estava meditando. Abaixo, os peixes nadavam alegremente, criando uma cena pacífica. Esta era a piscina da espada Yin Yang, o lugar de topo nas 100 melhores seitas. Neste momento, letras flamejantes apareceram, idênticas às mensagens que haviam surgido antes.
Aquelas letras se aproximaram da mulher que estava entregando as notícias, como se estivessem tentando convocar todos para o campo de batalha. 9 badaladas de sino ressoaram, sinalizando a grande catástrofe do céu e da terra. Imediatamente, a mulher saltou para o ar. Ela parou, pairando diante da multidão organizadamente disposta abaixo. Todos se curvaram respeitosamente, saudamos a líder da seita. A mulher levantou a mão, conjurando uma esfera negra que irradiava um brilho frio. Seus olhos verde esmeralda fitavam intensamente as letras acima, e seus traços afiados e belos exudavam majestade. Ela era Mu-Qin, diante das fileiras de discípulos. Em uma voz alta, ela proclamou, Júnior da piscina da espada Yin Yang, há alguém que não queira erguer sua espada? Neste momento, todos os estudantes dirigiram os olhos para ela, suas expressões refletindo uma ponta de confusão. Mu-Qin levantou a mão, liberando uma onda de poder mágico, seu rosto sério enquanto continuava, a piscina da espada Yin Yang, a doutrina do mestre ancestral, deve sempre ser lembrada. Imediatamente, os discípulos abaixo reagiram coletivamente. Uniram-se e levantaram suas espadas, gritando claro e alto. Monstros que causam tumulto no mundo, matem. Membros do secto que causam tumulto no mundo, matem. Cultivadores malignos que causam tumulto no mundo, matem. Bestas demoníacas que causam tumulto no mundo, matem. Os cânticos ecoaram como ondas quebrando, ressoando por todo o espaço, como um juramento diante do céu e da terra. Todos haviam recebido a resposta que ansiavam. Mu-Qin virou-se, sua aura emanando uma forte determinação. No pico da montanha, o sinal da espada Yin Yang foi levantado alto. A luz da espada iluminou todo o céu, majestosa e imponente. De cima, o santo da espada sorriu suavemente, seus olhos olhando gentilmente para baixo. As espadas, de várias cores vibrantes, foram levantadas poderosamente uma após a outra, sob seu olhar orgulhoso. Esta cena, com 300 sectos levantando suas espadas em uníssono, era um símbolo do espírito incomparável e da unidade dos cultivadores de espada em Qingzhou. As espadas elevaram-se alto acima do vasto céu, irradiando luz em uma miríade de cores, mostrando uma poderosa força e uma unidade resiliente. O espírito de determinação se espalhou por toda parte. A seita Xishan prometeu seguir o comando do Santo da Espada, unindo-se para conter o desastre iminente. O Vale da Espada Fantasma prometeu atender à ordem do Santo da Espada, unindo forças para enfrentar a calamidade. O Poço da Espada Yin Yang também se comprometeu com a diretiva do Santo da Espada, participando do esforço para estabilizar a crise. No céu sobre Qingzhou, a magnífica luz da energia da espada envolveu tudo, imponente e gloriosa. Diante do espírito corajoso e da unidade de todas as seitas, o Santo da Espada uniu suas mãos e se curvou respeitosamente. Ele pensou silenciosamente, o caminho da espada de Qingzhou é realmente tão valente. Esta cena é raramente vista em 1000 anos. Aqueles que observavam não puderam deixar de ficar espantados e curiosos com este estranho fenômeno. Sussurros preencheram o ar, olhem lá. Oh meu Deus! A trama está começando novamente. Instantaneamente, o sistema apresentou uma notificação, a trama principal do mundo foi estabelecida. A calamidade de Qingzhou está se aproximando. Centenas de seitas de Qingzhou se unem levantando suas espadas, prometendo enfrentar o desastre com seus próprios seres. Ao ouvir isso, Lao não conseguiu esconder seu espanto, seus olhos arregalados de medo, céus e terra, é aterrorizante. Esta calamidade certamente causará muitas mortes. Este assunto é assustador, mas alguns nomes como Cabeça Peluda e alguns que não têm medo da morte estão completamente despreocupados, até mesmo dizendo alegremente, o que há para temer? Apenas faça e estará feito. Se você praticar esgrima sem ser um herói, não seria um desperdício de esforço? Ele falou calmamente, sem perder uma única palavra. Até Lao Huaquen, que estava ao seu lado, cruzou os braços e acenou com a cabeça em concordância, exatamente, ser um cultivador de espadas é tudo sobre salvar o mundo. Os três se olharam, com os lábios se curvando em um leve sorriso que exalava uma forte vontade.
Estranhamente, embora normalmente todos pensem que eles são apenas bons em brincadeiras, hoje parecem surpreendentemente legais. Do outro lado, Shao Ge avistou esta bela cena. Ele cruzou os braços, olhando para o horizonte, como se não precisasse de estatísticas para saber, todos os cultivadores de espadas de Kingzhou estavam simultaneamente levantando suas espadas. Um leve sorriso apareceu em seus lábios. Enquanto isso, aqueles que eram espectadores pareciam caóticos e ansiosos. Shao Ge se lembrou de velhas memórias quando os encontrou durante momentos críticos no passado. Seu rosto exibia uma ponta de nostalgia, com o sorriso ainda intacto. Ele pensou consigo mesmo, não é à toa que, quando eu ainda era um jogador, todos os cultivadores de espadas desprezavam os outros, extremamente arrogantes. Acontece que eles são assim. Percebendo uma verdade extremamente interessante, o sorriso que Shao Ge tinha há pouco tempo gradualmente se transformou em um sorriso significativo. O cultivador de espada carrega inerentemente sua própria arrogância. Naquele momento, Lu Dongli e Ji Qiankong correram até lá, parecendo aflitos. Ji Qiankong exclamou: "Irmão, você realmente é imprudente." As pessoas ao redor, ao ver a chegada deles, não puderam deixar de murmurar animadamente: "Olhem ali, aquele é Ji Qiankong, um dos 4 homens divinos da espada de Kingzhou." E ele apareceu na seita Mo. Dong Li parecia muito preocupada com Shao Ge, mas Shao Ge não mostrava sinais de preocupação alguma. Pelo contrário, ele exibia uma expressão incomumente confiante. Ele disse calmamente: "Poderia ser que, Xiao Lizi, você acha que estou errado em empunhar minha espada?" A pergunta de Shao Ge fez com que Dong Li hesitasse por um momento. Tanto seus músculos faciais quanto seu corpo se endureceram por um instante. Mas logo depois, Dong Li reagiu rapidamente. Ela se endireitou, seu olhar sério fixo em Shao Ge, então afirmou: "Irmão, você está certo." Dong Li percebeu de repente que estava se preocupando demais. Agora, ela entendia que quando ele fazia a coisa certa, não havia nada a temer. Enquanto o velho Qiankong, que estava ao lado deles, acariciava sua barba e comentou: "Sem dúvida, você é meu júnior, distinguindo o certo do errado." Enquanto ainda trocavam palavras, uma garota que estava ouvindo de forma furtiva reconheceu de repente Lu Dongli e não conseguiu esconder sua surpresa. Seus sentimentos não eram diferentes dos anteriores. Ela exclamou: "Espere, Júnior. Aquela garota é a irmã mais nova de Lu Xiaojie, e ela também é uma júnior dos 4 espadachins divinos." Qiankong, que acabará de dar seu elogio, agora mudou de assunto, seu olhar preenchido de suspeita. Ele semicerrou os olhos, sua mão ainda acariciando sua barba habitualmente, e perguntou: "Você, garoto, sabe o que significa erguer uma espada? Vejo que você está bastante à vontade, sem hesitação alguma. Não tem medo de cometer um erro?" Essa pergunta parecia um tanto desnecessária para Shao Ge. Ele respondeu de maneira descontraída: "Claro que sei muito bem o que significa antes de agir. Não entender e ousar agir apenas traz desgraça sobre si mesmo." Então a resposta é, de forma alguma hesitante. Diante da calma de Shao Ge, Qiankong pôde apenas balançar a cabeça, soltar um leve suspiro e então disse: "Jovem, você realmente não sabe as alturas do céu e as profundezas da terra." Ao ouvir isso, Shao Ge permaneceu imperturbável. Ele olhou para o céu e respondeu confiantemente: "Jovem, por que um deve conhecer as alturas do céu e as profundezas da terra?" Uma declaração deixou ambos os indivíduos abaixo em choque, com os olhos arregalados de espanto. A garota entre eles não pôde deixar de repetir as palavras que Lu Xiaojie acabará de dizer. "Jovens, por que devem conhecer as alturas do céu e as profundezas da terra?" Ao ouvir isso, Ji Qiankong reagiu de maneira bem diferente. Ele soltou uma explosão de risadas, com uma expressão de deleite: "Que linha maravilhosa sobre os mais jovens não precisarem conhecer as alturas do céu e as profundezas da terra. Excelentíssimo, excelentíssimo." Mas logo depois, seu olhar mudou. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão profunda e triste, como se estivesse sobrecarregado por pesadas memórias.
As palavras de Lu Xiaojie eram como uma chave abrindo a porta para suas lembranças, um passado repleto de impulsividade e manchado de sangue. Era uma história de muitos anos atrás. Uma memória que, apesar de seu desejo de esquecer, ele nunca poderia realmente escapar. As imagens que isso evocava não traziam alegria, apenas pang sem nome de arrependimento. No entanto, Ji Tiankong ainda permitiu que seus lábios se curvassem em um sorriso significativo. Olhando para Lu Xiaojie, ele sentia como se estivesse vendo seu eu mais jovem. Uma imagem não muito diferente da representação gravada de Tiankong em sua juventude imprudente, ousado, mas imensamente capaz. As memórias o levaram de volta a um tempo longínquo, quando ele havia dito a seu irmão: "Você é meu irmão, por que deve se preocupar com essas fofocas infundadas?" Naquela época, ele também era jovem, cheio de paixão e desconsideração como Lu Xiaojie é agora. Apesar da imprudência, essa era a essência do espírito jovem. Dong Li suspirou, sentindo-se preocupado em seu coração, com a personalidade deste irmão. Preciso me esforçar mais na cultivação para proteger meu irmão. Enquanto Dong Li estava perdida em seus pensamentos, Lu Xiaojie de repente se virou para olhar Ji Tiankong, seu olhar aparentemente carregando algo enigmático. Ele lentamente abriu a boca: "Tio Ji, na verdade, sempre tive uma pergunta, não tenho certeza se devo perguntar ou não." Ao ouvir isso, Tiankong acenou com a mão, bocejando confortavelmente e respondeu: "Qual é a hesitação? Pergunte o que quiser. Se você tem coragem de perguntar, então eu não tenho medo de responder." Ouvindo isso, Lu Xiaojie sorriu e disse decisivamente: "Tudo bem. Quero perguntar, por que a diferença entre você e o Santo Espada Shibo não é tão grande em termos de reino, mas há uma diferença significativa na aparência? Parece que há algo indescritível por trás disso, certo?" A pergunta inesperada imediatamente mudou a expressão de Ji Tiankong. Ele hesitou, seu olhar carregando uma pista de confusão, como se não soubesse como responder. Essa reação rapidamente chamou a atenção de Dong Li. Ela inclinou a cabeça, seu olhar curioso direcionado a Ji Tiankong. Percebendo que não apenas Lu Xiaojie, mas também Dong Li estava atenta a ele, Ji Tiankong suspirou e então perguntou: "Vocês também querem saber?" Dong Li não hesitou nem um pouco, acenando vigorosamente com a cabeça, seus olhos cheios de curiosidade. Nesse momento, Ji Tiankong parecia contemplativo, sua mão acariciando continuamente sua barba como se estivesse imerso em pensamentos profundos. Ele se virou de costas para as duas pessoas que o observavam atentamente e falou lentamente: "Se vocês desejam ouvir, não me importo em compartilhar um pouco. Quando meu irmão e eu éramos jovens, as coisas não eram como são agora." Com isso, Ji Tiankong começou a relembrar, seu olhar aparentemente afundando nos anos distantes. A cena se desenrolava em uma floresta densa, com árvores entrelaçadas umas às outras, a luz filtrando-se pelos intervalos das folhas, criando raios de brilho suaves. Naquela floresta, uma espada de madeira era lançada para cima, girando elegantemente no ar. Era quando Ji Tiankong e o Santo da Espada eram jovens, praticando diligentemente técnicas de espada juntos. Ji Tiankong segurava a espada de madeira, atacando rapidamente seu oponente. O Santo da Espada, naquela época, não usava espada, mas se defendia apenas com as mãos nuas. Os dois se engajaram em combate, cada movimento decidido e preciso, nenhum deles disposto a ceder. No final, Ji Tiankong lançou inesperadamente um ataque surpresa, a espada de madeira em sua mão tocando o corpo do Santo da Espada. Um sorriso triunfante se espalhou por seu rosto, sua voz cheia de empolgação: "Irmão, eu venci novamente." O Santo da Espada apenas sorriu, sua expressão calma, mas encorajadora. Ele juntou as mãos diante do peito de maneira respeitosa e disse: "Júnior, você é verdadeiramente impressionante." Em resposta à atitude relaxada do Santo da Espada, Tiankong estava naturalmente insatisfeito e gritou: "Você sempre desiste tão facilmente. Nós somos a Floresta de Bambu Negro, a mais forte da seita da espada. Você pode levar as coisas um pouco mais a sério para mim?" Vendo Tiankong tão irritado, o Santo da Espada apenas sorriu tranquilamente, felizmente guardando sua espada de madeira, e então disse: "Certo, certo, certo. Na próxima vez,
prometo que serei sério. Essa observação leve só deixou Chan Kong ainda mais irritado. Ele quase se rolou no chão, contorcendo-se para fazer o santo da espada entender o que significava estar furioso. Chan Kong replicou, irritante. Você nunca leva as coisas a sério. Sempre sendo tão barulhento, você não se parece nada com um cultivador de espada. Mas o santo da espada permaneceu indiferente, imperturbável pela raiva de Chan Kong. Ele, despreocupadamente, encontrou um lugar confortável, acomodou-se para descansar. Uma vez confortável, pegou um livro e começou a folhear as páginas, desfrutando do momento de forma despreocupada. Essa ação foi como jogar combustível na fogueira, fazendo Ji Chan Kong ficar ainda mais furioso. Ele gritou, olha! Tudo o que você faz o dia todo é ler. Você é um cultivador de espada, não um acadêmico. No entanto, o santo da espada apenas deu de ombros e sorriu, mesmo que eu não seja um acadêmico, qual é o problema em ler? Se eu gosto, eu vou ler se ninguém pode me impedir. Ele continuou a virar as páginas do livro, totalmente despreocupado com a raiva de Chan Kong. Diante de tal atitude relaxada, mesmo que Chan Kong quisesse ficar ainda mais irritado, ele só podia ficar sem palavras. Testemunhando seus 2 discípulos brigarem como gatos e cachorros o dia todo, o velho homem deve ter se acostumado a essa cena, então ele preparou silenciosamente uma xícara de chá quente para acalmar seu humor. Meu discípulo sênior, em termos de iluminação, é um gênio raro a cada 1000 anos, mas por que seu reino de cultivo progrediu tão lentamente? O velho homem tomou um gole de chá e suspirou, questionando-se, eu o julguei mal? De repente, o som de um sino dourado ressoou, o som estrondoso destruindo a tranquilidade e perturbando o espaço. O sino imediatamente capturou a atenção tanto do santo da espada quanto de Ji Chan Kong. Os dois rapidamente se levantaram, ouvindo atentamente. O som do sino vame ressoou, anunciando que as pessoas abaixo da montanha estavam enfrentando desastres que não podiam resolver e vinham buscar ajuda na seita da espada. Ao ouvir isso, Ji Chan Kong não pôde deixar de sentir-se intrigado e rapidamente pegou sua espada, preciso ir dar uma olhada. O santo da espada, no entanto, parecia menos preocupado. Ele simplesmente disse, você não vai a lugar nenhum. O Júnior cuidará disso. Qualquer desastre pode ser resolvido. Você fica aqui e espera boas notícias dela. Essas palavras escureceram o rosto de Ji Chan Kong, fazendo-o sentir como se tivesse sido abandonado, não se diferenciando em nada de uma tampa de panela. O santo da espada não conseguiu escapar, então Ji Chan Kong agarrou seu pulso e cerrou os dentes, dizendo, você vem comigo. Então, Ji Chan Kong puxou diretamente o santo da espada, deixando-o aturdido. Era difícil acreditar que 2 pessoas podiam fazer tanto alvoroço. Júnior, ouça-me, seu nível de cultivo não é nem 1/10 do seu. Se eu for, só causarei mais caos para você. O santo da espada ofereceu uma razão, mas num instante Ji Chan Kong o interrompeu, você gosta de ter alguém para criar caos para você. Naquele momento, o santo da espada olhou para trás e viu o sênior parado ali. Ele queria pedir ajuda, mas foi silenciado pelas palavras do ancião, apenas vá. Você não pode sempre deixar Chan Kong vagando sozinho. Afinal, você ainda é meu discípulo sênior. Assim, embora relutante, o santo da espada teve que ir com Ji Chan Kong, sim, sênior. Depois de um tempo voando na espada, Ji Chan Kong chegou à área residencial abaixo da montanha, completamente diferente da tranquilidade acima. Ji Chan Kong cruzou os braços atrás das costas, levantando o rosto para olhar a paisagem abaixo. Ao vê-lo chegar voando em uma espada, todos não puderam evitar comentar animadamente. Destacando-se na multidão estava o júnior da seita da espada, Li Suifeng, irmão Ji já aprendeu a voar com a espada, verdadeiramente elegante. Parece que o irmão Ji tem esperanças de se tornar o próximo santo da espada. Eu não entendo por que o santo da espada disse que seu júnior é um talento raro. Eu acho que o irmão Ji é verdadeiramente o talento raro, e não é à toa que o mundo tem essa opinião. O santo da espada ainda estava correndo no chão, e Li Suifeng gritou, Júnior, espere por mim. Vendo essa cena, os mortais não puderam deixar de se sentir espantados.
com certeza, o Senhor soberano da espada prestou atenção. Assim, um estava correndo enquanto o outro voava alto, inevitavelmente chamando a atenção dos que estavam ao redor. Ning Ying, uma júnior da seita da espada, riu ao observar essa cena rara, perguntando-se, é realmente o gênio encontrado uma vez em um milênio? Quando Ji Tiankong chegou, todos os jovens presentes se ajoelharam respeitosamente. Irmão Ji, parece que você é meu parente. Ouvindo isso, Ji Tiankong desceu suavemente do céu para ficar diante deles. Não apenas eu, mas também há outros. O jovem ouviu, seu rosto impassível, e olhou ao redor para ver se havia mais alguém. Há mais alguém? Mas, neste momento, ele não estava muito preocupado com o jovem, em vez disso, focava intensamente no pergaminho em suas mãos. Enquanto isso, o santo da espada havia acabado de se arrastar até o local, respirando pesadamente, mal conseguindo falar. O suor escorria de sua testa enquanto ele reclamava para Ji Tiankong, você não me esperou, estou exausto. O jovem observou a condição do santo da espada, certamente pensando em muitas coisas, seu rosto exibindo uma clara confusão. Quanto a Ji Tiankong, parecia ter antecipado essa situação, apresentando o pergaminho silenciosamente ao santo da espada para que ele pudesse ler. O pergaminho dizia, a montanha Baiun viu o surgimento de feras demoníacas ferozes, caçadores nas proximidades sofreram inúmeras baixas, incapazes de continuar caçando, incapazes de sustentar a vida, precisamos ajudar. Ao ouvir isso, a compleição do santo da espada imediatamente ficou pálida. Embora estivesse um pouco melhor do que antes, ainda estava ofegante, ufi-ufi. A montanha Baiun. É um lugar muito distante. Eu não deveria ter que correr até lá, certo? Ufi-ufi. Sabendo que o santo da espada estava prestes a tentar escapar novamente, Ji Tiankong lançou-lhe um olhar severo, fazendo o santo da espada se sentir um pouco culpado. Imediatamente após, esta cena se desenrolou, Tiankong montou na espada, levando o santo da espada junto. Ele era realmente impressionante, parado ali gritando de medo de cair, muito rápido, desacelere, desacelere, Júnior. Tiankong era muito rigoroso com o santo da espada. Embora soubesse que o homem estava assustado, não reduziu a velocidade, tratando isso como um treinamento para o santo da espada, acreditando que não havia nada a temer, segure firme, não podemos desacelerar. Todos ainda estão esperando que eliminemos a ameaça. Nesse momento, o santo da espada tremia violentamente, seu rosto pálido, e não teve escolha a não ser falar, que tal trocarmos de lugar? Você vai na frente, estou me sentindo um pouco tonto, parece que tenho medo de altura. O santo da espada realmente sabia como provocar Ji Tiankong, quem vive em uma montanha e tem medo de altura. Como um cultivador de espada pode ter medo de altura? Se isso sair, as pessoas vão rir até não poder mais. Cale a boca. Você também ouviu e realmente ficou em silêncio, mas o medo ainda era claramente visível. Tiankong cruzou os braços, avaliando silenciosamente. Você lhe disse para fechar a boca, mas ele realmente permaneceu em silêncio, embora seu corpo tremesse intensamente. De fato, não há como salvá-lo agora, não sei o que fazer com ele Animore. De repente, Tiankong colocou a mão no ombro violentamente tremente do santo da espada, surpreendendo-o bastante. O santo da espada pensou que Tiankong queria fazer algo para ajudá-lo e se virou com um sorriso radiante, dizendo, irmão. Embora um pouco relutante, ele ainda se importava mais com seu irmão. Se você cair lá embaixo, nossa reputação na floresta do bambu negro será arruinada. Segure firme, logo à sua frente está o Monte Baiun. Ouvindo essas palavras, o santo da espada não pôde deixar de se sentir comovido, seu olhar se prendendo aos olhos do irmão. Essa era a lendária Irmandade, sim, Júnior. No alto de Qingzhou, o Monte Baiun apareceu em uma cena nebulosa, os dois homens estavam lá, olhando para a vegetação exuberante da montanha abaixo. De repente, uma voz se pronunciou, a forma da montanha é peculiar, frequentemente envolta em nuvens brancas, por isso é chamada de Montanha Baiun. O homem ao lado olhou e viu seu rosto corado, suor escorrendo. Ele disse, que absurdo você está falando? Se você quer vomitar, vá em frente.
Nesse momento, sem mais ninguém por perto, uma voz repentinamente ecoou: vocês dois são os cultivadores da seita da espada, certo? Estivemos esperando aqui por muito tempo. Ao ouvir a voz vinda de trás, os dois se viraram e viram uma multidão com as mãos unidas. O homem com o rosto corado ficou roxo, tapou a boca e disse a seu companheiro: Júnior, não consigo segurá-lo mais. O companheiro ficou assustado e rapidamente respondeu: não, você não pode, agora há pessoas aqui. Um velho entre eles perguntou: quem são vocês? Ele cerrou os dentes, pensando consigo mesmo: se eu vomitar, a reputação da floresta de bambu negro será arruinada. Vendo inflar as bochechas, pronto para vomitar, seu companheiro rapidamente tapou sua boca e então se virou para os recém-chegados, dizendo: não é nada, por favor, nos diga a situação rapidamente. Com a boca tapada e incapaz de vomitar, seu rosto estava brilhantemente vermelho enquanto tentava engolir seu desconforto, após o qual os dois forçaram um sorriso para a multidão. A multidão não entendia por que essas duas pessoas estavam agindo de forma tão estranha. O velho se aproximou e perguntou: você está realmente bem? Ele sorriu e respondeu: já está tudo bem. O jovem engasgou de surpresa e não pôde deixar de amaldiçoar interiormente. Ao ouvi-lo dizer isso, o velho se sentiu mais à vontade. Ele apertou as mãos e disse aos dois: vocês dois cultivadores, este lugar é nossa montanha Baiun. Por gerações, nossa aldeia Baiun dependeu da caça de feras nas montanhas para sustentar nossas vidas no sopé da montanha. Recentemente, uma fera demoníaca apareceu na aldeia. Apenas ataca as feras nas montanhas, mas até ataca as pessoas. Os caçadores enviados para eliminá-lo sofreram ferimentos e alguns até morreram. Todos na aldeia estão cheios de tristeza. Ao ouvir isso, os dois não puderam deixar de franzir a testa, incapazes de conter suas emoções. O velho enxugou as lágrimas e continuou: nossa aldeia Baiun sempre respeitou a montanha Baiun, nunca querendo exterminar nada. Esta fera demoníaca chegou, as feras nas montanhas estão diminuindo e nossa aldeia não tem mais como sobreviver. O irmão mais novo falou para tranquilizar o velho: senhor, não tenha medo, se chegamos, certamente ajudaremos a eliminar este mal. Ao ouvir que eles queriam ajudá-lo, o velho juntou as mãos e disse: vocês viajaram uma longa distância, por que não entram na vila e descansam um pouco primeiro? O irmão mais velho acenou com a mão e respondeu: não é necessário, iremos eliminar o mal imediatamente. O velho ficou com os olhos arregalados de surpresa, enquanto o irmão mais velho estava perdido em pensamentos. De repente, ele se lembrou de algo e sorriu, dizendo ao velho: de fato, estamos um pouco cansados, então iremos entrar na vila para tomar uma xícara de chá primeiro. O irmão mais novo ficou surpreso e gritou: irmão! Os aldeões se afastaram, criando um caminho. O velho recebeu os dois com alegria: venham, venham, por favor, sigam-nos. Enquanto caminhavam, o jovem sussurrou para seu companheiro, perplexo: não vamos eliminar o mal primeiro? Por que eles querem nos incomodar para tomar chá? O que ele está pensando? Pedindo aos grandes cultivadores para eliminar o mal, certamente deve haver ouro ou pedras espirituais envolvidas. O mais velho lhe respondeu: o que você acha? Após uma pausa, ele olhou para a simples aldeia à sua frente e continuou: eles realmente podem tirar ouro e pedras espirituais? O homem mais velho respondeu, astonado: nunca pensei sobre isso. Em uma pequena casa, estavam fervendo uma panela de água, o vapor subindo em grossas ondas. Os dois levantaram suas xícaras de chá para beber e elogiaram seu sabor. O velho explicou: isto é tudo áspero e rústico, verdadeiramente não os recebi adequadamente. Do lado de fora da casa, os aldeões estavam sussurrando entre si. Uma pessoa disse: da última vez que convidamos um cultivador da seita Yujian para exorcizar os demônios, assim que ouviram que não havia pedra espiritual ou ouro, viraram-se e foram embora. Desta vez, esses dois estão vestidos elegantemente, e também são júniores da seita da espada, eles provavelmente também estão prestes a ir embora. Uma pessoa sussurrou: SHH. Fale baixo. A atmosfera lá fora se tornou de repente solene, e os vilarejos pararam de falar. Naquele momento, ele percebeu:
você tinha razão. O velho disse nervosamente, vocês dois não sabem, remover a ameaça custa muito dinheiro, nós também entendemos que é difícil eliminar o perigo. No entanto, o velho hesitou por um momento, ainda não terminando sua frase quando falou com Júnior, você fez um bom trabalho, o que você acha? O velho olhou para ele com uma expressão tensa, levantou a xícara, bebeu todo o chá, então a colocou de volta, dizendo, isso é suficiente. O velho perguntou surpreso, o que isso significa? Os dois irmãos saíram pela porta, ele se virou e disse ao velho, senhor, o que o Júnior quer dizer é que uma xícara de bom chá é suficiente. Quando os dois chegaram ao pátio, o velho começou a reagir, o que ele quer dizer é que não é necessário dinheiro. Neste momento, os vilarejos haviam se afastado, afastando-se para dar passagem aos dois irmãos. Todos ainda não entendiam o significado de suas palavras e continuavam a conversar. Uma pessoa falou, certamente isso significa que não precisamos mais eliminar a ameaça, eles deixarão direto? Outra pessoa respondeu, se for assim, então realmente não teremos como sobreviver mais. Júnior ouviu isso e disse a todos, escutem claramente, meu nome é Jitian Kong, somos os júniores da seita da espada e a floresta de bambu preto. Os dois irmãos se aproximaram da montanha e disseram, se vocês não eliminarem a ameaça em sua montanha, meu nome será escrito ao contrário. Em uma certa floresta, dois júniores da seita da espada estavam fazendo patrulha. Os dois andavam e conversavam para aliviar o constrangimento. O menino de cabelo preto foi o primeiro a falar, agora há pouco, Júnior, você teve alguma semelhança com os heróis dos antigos tempos. O menino de cabelo azul ouviu isso e agitou as mãos, mostrando sua discordância, de jeito nenhum, irmão, não me elogie mais. Se uma fera demoníaca nesta montanha tiver um reino elevado, no máximo eu vou te arrastar para correr. Parecia que tudo seria pacífico, mas inesperadamente, o menino de cabelo preto fez uma pergunta que fez as pessoas ponderarem, então você não voltará? Em resposta a essa pergunta, o menino de cabelo azul realmente explodiu, eu vou chamar os senhores para eliminar a ameaça, como eu devo dizer isso? Feche a boca para mim. Com isso, o menino de cabelo preto teve que aceitar, tudo bem, eu vou ficar em silêncio. Depois de terminar a conversa, os dois caminharam um pouco mais até pararem em frente a um véu de névoa. Eu já havia mencionado antes que aquela pessoa levantou o nariz para cheirar por um tempo. Depois disso, o garoto de cabelo azul observou seus arredores e então falou, a energia da besta demoníaca foi identificada. O garoto de cabelo azul liderou o caminho, alçando o voo em uma certa direção, e o garoto de cabelo preto o seguiu. Na névoa, havia de fato uma grande figura imponente. Ela abaixou a cabeça, absorta em devorar um objeto misterioso. Então, o lobo se virou, encarando os dois intrusos com olhos vermelhos de sangue cheios de hostilidade. Somente com um olhar, seu corpo inteiro se pivotou, revelando duas cabeças ferozes. O lobo, junto com seu enorme corpo, pairava como um pesado fardo diante dos dois. O rosto do garoto de cabelo azul tornou-se sério, sua mão segurando a espada, pronto para agir, ei, monstro, você veio até mim. O que estava atrás também se posicionou. Tendo dito isso, o garoto de cabelo azul driu sua espada, apontando diretamente para o lobo, gritando alto, você fique para trás, sua energia está apenas no estágio intermediário de segundo rank, não é um desafio para você. O garoto de cabelo preto, não tendo ultrapassado o estágio inicial, recuou obedientemente como instruído por seu júnior. Nesse momento, o lobo uivou alto, fazendo com que a neblina se dissipasse. No entanto, após um momento de preparação, o garoto de cabelo azul tinha completado sua tarefa. Seus olhos, cheios de intenção de matar, estavam fixos na criatura, bem, em breve farei você não conseguir mais uivar. Atrás dele, o garoto de cabelo castanho testemunhava essa cena, sem conseguir esconder seu espanto, seu rosto paralisado em choque, este é o movimento mais forte do Júnior. Nesse momento, o monstro rapidamente avançou em direção a eles, abrindo a boca cheia de dentes afiados. Ao seu lado, o garoto de cabelo negro estava em estado de extrema preocupação, Júnior, tenha cuidado. No entanto,
Em seus olhos, uma luz incomum brilhava, todos os seres são iguais. Imediatamente, uma bola de energia branca apareceu, e incontáveis fluxos de energia irradiaram dela. Esses fluxos de energia cortaram todas as árvores no caminho do lobo. Não apenas as árvores, mas até mesmo uma das cabeças do lobo sofreu o mesmo destino, sendo decapitada, a cabeça e o corpo separados. Por mais poderoso que fosse, após lançar seu ataque, o garoto de cabelo negro, segurando sua espada, estava ofegante. O lobo, tendo perdido um lado da cabeça, virou-se e fugiu. Observando o correr, o garoto de cabelo negro estava longe de estar satisfeito, sentindo raiva por deixá-lo escapar. Apenas mais um momento e ele poderia tê-lo matado. O menino de cabelo castanho rapidamente confortou seu Júnior. Júnior, apresente sua energia, não vai escapar, só precisamos seguir a trilha de sangue. Embora o conselho fosse bem intencionado, o menino de cabelo azul permaneceu de mau humor, respondendo, eu já sei, cale a boca. Depois de dizer isso, ele guardou sua espada. Apesar de ser tratado dessa forma, o menino de cabelo castanho continuou alegre, como se nada tivesse acontecido, respondendo, sim, Júnior. Os dois então seguiram a trilha de sangue no chão. Eventualmente, o sangue levou à entrada de uma caverna super alta e super grande. Olhando para a caverna, o menino de cabelo castanho declarou confiantemente, o lugar onde o sangue desaparece é bem aqui. Parece que definitivamente entrou nesta caverna. O menino de cabelo azul especulou, como em ocasiões anteriores, enquanto o menino de cabelo castanho elogiava muito, a análise do Júnior é muito razoável, estou muito impressionado. O menino de cabelo azul respondeu, de maneira brusca, você pode pensar um pouco quando me elogia? Seus elogios mostram claramente que sou muito estúpido. Sendo reclamado, o menino de cabelo castanho só conseguiu rir, coçando a cabeça algumas vezes, hehehe, Júnior, não me culpe. O menino de cabelo azul estava insatisfeito, sem palavras. No final, ele só pôde irritadamente exigir, vamos, para dentro da caverna. Ele respondeu, sim, Júnior. Os dois entraram, e o humor do menino de cabelo azul, que já estava ruim, piorou ainda mais. Tudo estava pitch black, ele não conseguia ver nada. De repente, uma chama apareceu inesperadamente na ponta do dedo do menino de cabelo castanho. O menino de cabelo castanho perguntou, Júnior, está melhor agora? Olhando para aquela chama, agora era a vez do menino de cabelo azul ficar perplexo. Quando é que esse Júnior aprendeu isso? O menino de cabelo castanho respondeu com um sorriso, eu vi em um livro, apenas tentei aleatoriamente e imediatamente soube como. Ao ouvir aquela resposta, o menino de cabelo azul se sentiu suspeito, apenas uma tentativa aleatória, transformando o poder espiritual em uma chama, e consegue até manter o fornecimento. Esse tipo de técnica de controle de poder espiritual é algo que eu acharia difícil de fazer. De repente, uma ideia incrível surgiu em sua mente, pode ser que esse cara já tenha se iluminado? No entanto, ele rapidamente balançou a cabeça, continuando a buscar a razão, mas o nível desse cara nem sequer quebrou o primeiro nível, não há completamente sinais de que ele está prestes a se iluminar. O menino de cabelo castanho não prestou atenção à estranheza de seu Júnior e continuou a avançar. Os dois caminharam por um tempo até chegarem ao meio de um vasto espaço. Depois de olhar ao redor por um momento, o menino de cabelo castanho exclamou, este lugar é tão grande. A outra pessoa avaliou silenciosamente os arredores, dizendo a si mesma, por que este lugar não se parece com uma caverna formada pela natureza? Assim que o pensamento terminou, uma voz estranha ecoou, você está correto, este lugar realmente não é uma caverna formada pela natureza. Ao ouvir a voz de uma terceira pessoa, ambos rapidamente assumiram uma postura defensiva. Em cima de uma rocha próxima estava um homem com orelhas pontudas, seu rosto envolto em ataduras brancas, deixando apenas sua boca exposta. O homem falou, nunca esperei que vocês dois ferissem minha adorável Xuan'er, sua coragem é verdadeiramente notável. Ao ver o estranho aparecer, o menino de cabelo verde imediatamente entrou em uma posição de luta, avançando para proteger o menino de cabelo castanho. Irmão, fique atrás de mim, ele é um cultivador demoníaco, e, além disso, pelo menos do terceiro rank.
O menino de cabelo castanho finalmente teve uma visão clara da figura que aparecerá, mas desde o primeiro olhar, ele ficou surpreso. Terceiro rank? Como isso se compara ao Júnior? Embora o menino de cabelo verde parecesse um pouco medroso, ele permaneceu muito resoluto e disse confiantemente: claro, eu tenho mais do que força suficiente para derrotá-lo. Após dizer isso, ele driu sua espada, mostrando sua prontidão para enfrentar o desafio. O outro garoto riu de forma desdenhosa ao ouvir isso. Oh, realmente? Então você é apenas um fanfarrão. Não mais assistindo de cima, desta vez ele pulou diretamente. Ao ver isso, os dois meninos recuaram instintivamente, cheios de vigilância. Apesar da apreensão interna, eles sabiam que precisavam lutar para abrir um caminho para sua fuga. Ao redor do menino de cabelo verde, um fluxo de energia branca começou a se aglomerar. O menino de cabelo verde declarou: você logo descobrirá se eu estou apenas falando grande. Então, ele imediatamente desatou uma série de golpes com a espada em todas as direções. Esta era a técnica conhecida como todos os seres são iguais. No entanto, apesar da ferocidade dos golpes, o outro garoto permaneceu ileso, parado como se não estivesse abalado. Na verdade, ele parecia suportar o golpe de propósito enquanto elogiava, nada mal, sua técnica de espada. Seu comentário nada mal era sinônimo do fato de que incontáveis golpes de espada de todos os tamanhos apareceram por todo o espaço da caverna. O poderoso ataque levantou uma nuvem de poeira, obscurecendo a visão. O menino de cabelo castanho observou com dificuldade e perguntou: foi bem sucedido? Ninguém respondeu à sua pergunta. Tudo o que podia ser visto era o menino de cabelo verde se virando, respirando pesadamente, e urgindo: uf, irmão, se apressa. Ao ouvir o pedido do Júnior, o garoto de cabelo castanho ficou surpreso, seu rosto em descrença enquanto perguntava novamente: você não é forte o suficiente para derrotá-lo? Ouvindo a pergunta, o garoto de cabelo azul, apesar de seu semblante sério, não conseguiu trazer a si mesmo a verdade: claro, sou mais do que capaz de derrotá-lo. Eu só não quero que você testemunhe a cena de sangue, temo que isso possa assustá-lo. Em resumo, apresse-se e vá. Mesmo após tal declaração, o garoto de cabelo castanho permaneceu relutante. Contudo, vendo não se mover, ele o empurrou com raiva e gritou: se eu te digo para ir, então vá rapidamente, saia. Diferentemente de antes, o garoto de cabelo preto não aceitou seu destino e reagiu: se viemos juntos da montanha, então devemos voltar juntos também. Mesmo que o Júnior me repreenda ou me bata, eu ainda vou responder a você assim. Surpreso com suas palavras, o garoto de cabelo azul ficou sem palavras. Ele temia que seu Júnior continuasse a persuadir o garoto de cabelo castanho firmemente: desta vez, não posso ouvir o Júnior. Vendo sua reação, o garoto de cabelo azul apenas pôde sorrir amargamente e desistir: Ais, ter alguém como você, realmente sou azarado. Lembre-se, ainda tenho um último golpe, todos os seres são iguais, o que será meu limite? Então, ele avançou, driu sua espada e se preparou para entrar em batalha. Pensando em uma situação ruim que poderia surgir, seu rosto se contorceu: se eu não conseguir matá-lo com esse golpe, então deixarei isso para você. O garoto de cabelo preto também driu sua espada, sua expressão resoluta: entendido. O homem observou os dois por um momento, então saiu da poeira e disse: suas técnicas de espada são impressionantes, mas, infelizmente, meu Sanher é forte demais. Logo após essa observação, um gigantesco lobo de 3 cabeças apareceu. Ao ver o monstro que acabará de surgir, os dois irmãos ficaram aterrorizados e recuaram: uma besta demoníaca de 3ª classe, 9 níveis celestiais, esta não é algo que possamos derrotar. Percebendo a reação deles, ele levantou a mão e estalou os dedos. Como mencionado anteriormente, este lugar não era uma caverna natural, e após o estalo, uma porta de pedra começou a se fechar, bloqueando o caminho de saída. Os rostos dos dois estavam cheios de desconfiança. Ele havia conseguido ficar nas costas do lobo, sorrindo maliciosamente: agora vocês dois não podem escapar. Sanher, sirva-lhes alguns aperitivos. O comando foi emitido pelas 3 cabeças do lobo e uma bola de energia apareceu.
Ao vê-la, o garoto de cabelo preto empurrou a pessoa atrás dele com força. Irmão, afaste-se rapidamente. Logo em seguida, as três cabeças do lobo soltaram um rugido alto e um enorme jato de energia disparou. Irmão, a poeira está voando por toda parte. Por sorte, o homem de cabelo castanho não foi ferido graças a uma barreira protetora ao seu redor. Embora estivesse protegido, seu corpo ainda foi arranhado bastante. Júnior, me desculpe, sua vigilância está muito baixa e você não conseguiu evitar isso. Dizendo isso, ele escorregou e colapsou no chão. Nesse momento, o garoto de cabelo azul ativou o modo de combate. Droga, eu vou te matar. Incontáveis golpes de espada de todos os seres são iguais foram liberados, você deve suportar tudo. No entanto, o outro apenas sorriu friamente, seu movimento de espada é de fato poderoso, mas não se esqueça, esta caverna pertence a mim. Imediatamente, toda a caverna mergulhou na escuridão. O garoto de cabelo azul olhou ao redor em pânico enquanto a cena escurecia. Em pé no meio da caverna, ele gritou furiosamente, cultivadores demoníacos, vocês se atrevem a lutar cara a cara? Apagar as luzes não passa de uma demonstração de habilidade. De repente, um arranhão abrasador deixou sua marca nele, fazendo com que seu rosto se contorcesse de dor. Surpreendido pela emboscada, ele rapidamente desferiu uma série de golpes para evitar novos ataques. Droga! Vendo sua reação, o outro homem riu de alegria, não desperdice mais sua energia. Os olhos de Sayer já se adaptaram à escuridão há muito tempo. Infelizmente, você está prestes a ser jogado até a morte por nós. Agarrando a ferida sangrenta no peito, ele ficou ainda mais irritado. Droga, lixo covarde. Claramente em um nível mais alto do que eu, mas você não se atreve a me atacar. Essas provocações não o irritaram, em vez disso, apenas o deixaram mais frenético. Continue xingando, não importa o quanto você me insulte, depois de matarmos você, saborearemos lentamente seu cadáver. De repente, um pequeno lampejo de fogo apareceu. Percebendo a luz atrás dele, ele rapidamente se virou e descobriu que era seu irmão junto com muitas chamas semelhantes. Júnior, está claro agora. Ao ver a luz, a expressão do outro homem finalmente mudou de alegria para pânico. Não é bom, Xuer é. Assim como ele disse, desde que a luz apareceu à distância, o lobo correu freneticamente. No entanto, um golpe foi desferido. O garoto de cabelo verde pulou do nada e desferiu um ataque direto na cabeça restante do lobo. Confiando em você ousando atacar sorrateiramente, morra por mim. A cabeça restante rapidamente se separou do corpo, caindo com um baque no chão, compartilhando o mesmo destino da cabeça anterior. O outro olhou para seu tesouro precioso sendo derrubado, gritando alto, Xuan'er. Tendo conseguido derrubar um lobo, o garoto de cabelo verde correu rapidamente em uma direção, instruindo enquanto avançava, irmão, estabilize o fogo. Do outro lado, o garoto de cabelo castanho obedeceu. Depois de muito tempo, o outro finalmente voltou a si, tentando acalmar suas emoções, e então abraçou seu rosto, gritando furiosamente, quero matar todos vocês, meu altar Xuan'er. Ignorando suas palavras, o garoto de cabelo verde saltou de sua posição. Seu alvo era atacar aquele cara diretamente, capturando o ladrão junto com o rei primeiro. Mas antes que ele pudesse tocar na pessoa, o lobo de três cabeças lhe achou uma poderosa onda de energia, forçando o garoto de cabelo verde a lutar para se defender. O garoto de cabelo castanho ficou atrás, observando tudo, e gritou preocupado, Júnior. Nesse momento, o outro garoto lembrou que ainda havia mais uma pessoa, ele apontou para o garoto de cabelo castanho e gritou, tem você também. Com isso, uma esfera de energia, como a anterior, foi disparada da boca do lobo, e o feixe de energia voou direto em direção ao garoto de cabelo castanho. Naquele instante, o garoto de cabelo castanho pôde apenas ficar parado e se preparar, incapaz de fazer qualquer coisa. No entanto, algo bloqueou aquele ataque. Sem sentir dor ou arranhões, o garoto de cabelo castanho lentamente abriu os olhos. O que encontrou foi a visão do garoto de cabelo azul, que ele pensava ter sido derrotado, agora usando sua espada para defender o ataque. Abrindo os olhos, o garoto de cabelo azul disse, nós somos os juniores da floresta de bambu preto.
O garoto de cabelo castanho ficou sem palavras, atônito por essas palavras. Ignorando seu espanto, o garoto de cabelo azul continuou a aconselhar: escute-me, eu realmente só tenho um último golpe. Independentemente de essa espada vencer ou não, nós dois precisamos pensar em uma forma de escapar. Pelo menos você pode correr para fora. Em resposta a essas palavras de seu Júnior, o garoto de cabelo castanho não soube como reagir apropriadamente. Júnior. O menino de cabelo azul virou-se, sorriu para o irmão e acrescentou: afinal, você é um gênio que aparece uma vez a cada 1000 anos, reconhecido pelo sênior. Se acontecer algo com você, eu não saberia como explicar isso ao sênior. Quando percebeu o significado por trás das palavras do menino de cabelo azul, o menino de cabelo castanho ficou espantado. Júnior, já que estamos falando de consequências, não há mais nada que você precise me lembrar. O menino de cabelo azul não conseguiu mais se segurar e avançou, com apenas uma chance restante: este é meu golpe mais forte, morra por isso. Com isso, ele apertou a espada. A espada cravou-se no chão, de uma maneira diferente das tentativas anteriores. A força desse golpe estava em um nível completamente diferente. O solo onde a espada havia sido enterrada já tinha se estilhaçado há muito tempo. Sentado em cima do lobo, ele sentiu o perigo e ordenou: Sanger, use a técnica defensiva mais forte. As 3 cabeças rugiram simultaneamente, e uma barreira verde e preto apareceu diante do lobo, separando-o do menino de cabelo azul. Com medo de que seu irmão esquecesse, o menino de cabelo azul virou-se para lembrar mais uma vez: irmão, lembre-se do que eu disse. Então, o menino de cabelo azul despejou toda a sua força para entregar o golpe final: todos os seres são iguais. A porta de pedra que separa a caverna do exterior começou a se abrir lentamente. Observando essa cena, o homem finalmente entendeu as intenções dos dois. O alvo dele era a porta de pedra, eles queriam escapar. Ele queria impedi-los de fugir, mas seu ataque gradualmente se apagava, deixando para trás um terreno despedaçado e um jovem desgrenhado com cabelo verde, suas roupas em frangalhos. Estou completamente sem forças. Enquanto você puder escapar, o sênior certamente vai se vingar de mim. Pensando nisso, ele perdeu o equilíbrio e caiu, refletindo: se for assim, também posso morrer sem arrependimentos. No entanto, em vez de atingir o chão de forma dolorosa, ele sentiu seu riso sendo sustentado nas costas de outra pessoa. Ao olhar para a pessoa que o carregava, ele não conseguia acreditar. O homem não respondeu, tampouco desejou responder às inúmeras perguntas do jovem de cabelo verde, apenas disse de forma breve e concisa: se você quer ir, então vamos juntos. O homem de cabelo castanho carregou o jovem de cabelo verde nas costas, correndo em direção à porta de pedra. Não importa o que aconteça, eu não deixarei o Júnior para trás. Você pode me xingar, me bater, sentir ressentimento de mim, mas eu não vou te abandonar. Dizendo isso, ele fez uma pausa por um momento e continuou: essa é a minha responsabilidade. Vendo-o assim, o garoto de cabelo azul só podia se sentir impotente e atônito, claramente tão fraco. A poeira na caverna estava sendo gradualmente sugada através da fenda na porta de pedra. O garoto de cabelo castanho, carregando o garoto de cabelo azul em seus ombros, não pôde deixar de se sentir radiante ao testemunhar aquela cena. A porta da caverna havia sido aberta pelo Júnior, e antes que ele pudesse proferir uma palavra, um golpe foi desferido diretamente em seu peito, fazendo-o arregalar os olhos em horror. Sangue espirrou da ferida, respingando em seu rosto. Até mesmo o garoto de cabelo azul por trás não pôde deixar de ficar chocado ao ver que a mão daquele cara estava colocada no peito do garoto de cabelo castanho. Ele não sabia quando tinha se colocado à frente deles, no chão. Vocês achavam que podiam escapar? É sua pequena truque realmente tão sofisticado? Dito isso, ele imediatamente retirou sua mão afiada do peito do garoto de cabelo castanho. Após um momento, o garoto de cabelo castanho também se recuperou gradualmente, mas o garoto de cabelo azul olhava ansiosamente para a ferida no peito de seu irmão. Irmão, ele já moveu alguns dedos. Ele falou em um tom cheio de perigo: nenhum de vocês pode sair. O lobo de 3 cabeças apareceu atrás deles. Vendo os dois presas lutando para respirar, Jichen Kong, coberto de ferimentos, que estava sendo carregado nas costas do irmão, desesperadamente quis descer,
gritando preocupado: Irmão, irmão, me deixe descer. O irmão de Ji Kong, apesar de estar ainda mais ferido, com os olhos apagados como se quisesse fechar a luz, seu corpo balançando como se estivesse prestes a cair, sussurrou: Eu não vou te soltar, sou seu irmão. Ambos estavam dando passos pesados quando o vilão com a corda enrolada na cabeça só precisava agitar a mão para jogar Ji Kong para trás. Ele gritou friamente: Você está prestes a morrer e ainda está fingindo? Assim que terminou de falar, imediatamente deu um tapa no rosto do irmão de Ji Kong, fazendo um lado de sua bochecha ficar vermelho. Ji Kong não teve tempo de reagir, ele apenas gritou alto: Irmão! Duas explosões altas ecoaram enquanto ele segurava o irmão de Ji Kong pelo pescoço, forçando-o contra a parede, rindo alto: verdadeiramente antiestético. Ji Kong jazia impotente no chão, assistindo seu irmão perder a vida gradualmente, seus olhos fechados, suportando a dor da mão que o apertava pelo pescoço. Ji Kong só conseguiu gritar: Irmão! A figura encapuzada com a corda sorriu e chamou Sun-Er. O monstro de 3 cabeças apareceu, seus olhos brilhando em vermelho como sangue, com 6 dentes afiados e uma expressão de raiva como se estivesse desejando algo. Ele puxou gentilmente Ji Kong para mais perto da boca da besta de 3 cabeças, dizendo com uma risada: Vá em frente, coma primeiro, considere isso um lanche. Então ele virou-se friamente para olhar Ji Kong, que estava deitado no chão com medo, cerrando os dentes e disse: O prato principal, comeremos juntos mais tarde. Apesar de estar derrotado, Ji Kong se recusou a se render. Embora seu corpo estivesse coberto de numerosas feridas, ele persistiu em gritar desafiadoramente para o demônio: Se você ousar fazer isso, solte-o, ou eu vou te cortar em 100 pedaços. O demônio riu desdenhosamente, respondendo com desprezo: Não só eu ouso, como quero que você veja ele sendo devorado completamente. Ji Kong estava quase inconsciente no chão, sendo provado pela enorme língua do monstro. Seus olhos claramente mostravam desespero, desejando desistir, e ele pensou silenciosamente: se eu tivesse treinado duro em esgrima como Júnior, talvez tudo seria diferente agora. Ji Kong estava de um lado, apenas conseguindo estender a mão, esperando salvar seu irmão. Mas a distância entre eles de repente se tornou mais distante do que nunca. Ji Kong gritou desesperadamente: Pare, pare com isso! A imagem de seu irmão deitado impotente no chão, assistindo enquanto era lentamente devorado, fez seu coração doer. O irmão de Ji Kong parecia verdadeiramente incapaz de ser salvo, preso sob os dentes afiados do monstro, com o rosto cheio de rendição, mas também repleto de arrependimento e remorso. Júnior, me desculpe, eu não deveria ter negligenciado o caminho da espada. O monstro de 3 cabeças devorou o irmão de Ji Kong sem hesitação. O Fien mascarado sorriu amplamente: Aiza, por que você ainda gosta de engolir tudo assim? Ji Kong ficou atordoado, incapaz de acreditar em seus olhos. Seu corpo inteiro tremia, testemunhando o fim da vida de seu irmão. O monstro engoliu o irmão de Ji Kong inteiro, lambendo os lábios com satisfação. No entanto, Ji Kong era resiliente, lutando para se levantar, movendo-se em direção ao Fien. Ele riu com desprezo, virando-se para zombar: E agora? Com seu corpo, o que você ainda pode fazer? De repente, uma bola de fogo quase brilhante apareceu na mão de Ji Kong. Ele ficou atônito e perguntou: O que é isso? Apesar de estar em uma dor excruciante, Ji Kong ainda reuniu todas as suas forças restantes, e cerrando os dentes, respondeu: É meu conhecimento do Dão, meu potencial, meu futuro. Uma fonte brilhante de luz irradiou, cercando Ji Kong e fazendo outro homem ficar receoso. Ele não conseguia acreditar na visão diante dele, gritando alto: Como pode esse conhecimento do Dão se manifestar em uma forma física? Ji Kong, com seu corpo brilhando em azul, tornou-se uma silhueta poderosa que fez todos tremerem de medo. Ele gritou: Eu vou te matar. Ji Kong balançou sua espada e, então, desapareceu no espaço, deixando apenas uma corrente de ar branco que enviou terror e pânico para o outro homem. Ele procurou em todo lugar, exclamando com medo: Ele desapareceu. De repente, uma corrente de ar negro envolveu a cabeça do homem, fazendo-o gritar:
San-er. Em um instante, a figura de Ji Kong reapareceu, empunhando sua espada para cortar a cabeça da besta ao meio, fazendo-a emitir um grito doloroso. Ji Kong apareceu com força sem limites, rugindo: "Devolva meu irmão!" As duas cabeças restantes do monstro uivaram, querendo atacar Ji Kong e engoli-lo por inteiro. Destemido, Ji Kong simplesmente brandiu sua espada mais uma vez com todas as suas forças, e as duas cabeças do monstro imediatamente caíram de seu pescoço. Os olhos de Ji Kong brilhavam intensamente, cheios de ódio, determinado a vingar seu irmão. Em fúria, Ji Kong balançou sua espada continuamente, deixando o corpo do monstro cheio de cortes afiados. O ser maligno rapidamente liberou seu poder para detê-lo. Mas Ji Kong não teve medo, enfrentando o ser de frente, desferindo um golpe poderoso. O monstro se despedaçou em 100 pedaços, e felizmente, Ji Kong viu o corpo sem vida de seu irmão deitado entre os escombros. Ao final da batalha, Ji Kong ficou majestoso, olhando para seu irmão deitado ali, seu coração cheio de autorreprovação, rangendo os dentes em profundo arrependimento. De repente, o corpo inteiro de Ji Kong desabou, mas ele ainda se esforçou para rastejar em direção a seu irmão, que permanecia inconsciente. As mãos de Ji Kong estavam cobertas de arranhões, com feridas grandes e pequenas espalhadas por suas mãos. Ele delicadamente pegou a mão de seu irmão e murmurou: "Irmão, eu cresci agora, muito maior que você." A cena mudou para um exuberante jardim de bambu, que se estendia sem fim. No meio daquela floresta de bambu estava uma casa simples, sem ninguém à vista. Uma voz soou: "Ele ainda não saiu?" O vice-ancião da seita da espada disse com preocupação: "Já se passaram 7 dias, sem comida ou bebida." Ji Kong, com um braço quebrado, gritou: "Eu sinto que ele está com medo agora, assustado pelos cultivadores demoníacos." "Olhe para mim, não estou pulando feliz?" Uma voz poderosa ecoou atrás da porta: "Sim, se o Júnior diz que estou com medo, então estou realmente com medo." Os dois do lado de fora ficaram assustados, em pânico ao ouvir aquela voz. O vice-ancião ficou ainda mais surpreso, percebendo uma energia estranha de dentro. A imagem do irmão de Ji Kong apareceu com uma presença imponente, completamente diferente de antes. Ele se curvou respeitosamente ao ancião, seu tom digno ao dizer: "Júnior, causei preocupação a 2 pessoas." Ji Kong ficou sem palavras, atônito, ao dizer: "4º nível?" O Elder Fo, ao seu lado, não pôde deixar de exclamá-lo de choque: "Garoto, você realmente conseguiu romper para o 4º nível?" Ji Kong, com uma expressão solene, respondeu: "Sim, Sênior." Seu rosto estava cheio de determinação enquanto ele declarava: "A partir de agora, quero manusear uma espada." Lu Donli, ao ouvir essa história, ficou igualmente surpreso, com os olhos arregalados e a boca aberta, dizendo: "Tio santo da espada, ir do 1º nível ao 4º nível em 7 dias." Neste momento, Ji Kong parecia mais velho, simplesmente levantando um dedo para indicar, dizendo: "Não 7 dias, mas apenas 1 dia." Os 6 dias restantes foram apenas para se recuperar de ferimentos. Lu Xiaojie, que estava por perto, não pôde deixar de exclamá-lo: "Tio santo da espada realmente merece ser chamado de gênio de 1 milênio." Ji Kong ao seu lado não economizou elogios, enquanto também estava profundamente maravilhado com o talento extraordinário de seu irmão em esgrima. Se ele não quisesse manusear uma espada, talvez não tivesse conseguido romper para o 1º nível. Mas se ele quer manusear uma espada, com certeza se tornará o número 1 no mundo. Ouvindo isso, Lu Donli então perguntou: "Então, Sênior, você tem algum arrependimento?" Ji Kong estava apreciando seu chá quando de repente congelou, tentando engolir um gole de água para limpar a garganta. Exalando, Ji Kong disse: "Eu só quero matá-lo." Lu Donli, compreendendo, fez uma reverência em gratidão: "Obrigado, Sênior, pelos seus ensinamentos." No entanto, Ji Kong ficou surpreso, sem compreender: "O que eu te ensinei?" Lu Donli virou-se para olhar para seu irmão, sorrindo enquanto disse: "Se um dia uma grande calamidade acontecer e não puder ser evitada, eu serei como o Sênior, absolutamente sem remorso." Ao ouvir as palavras de Lu Donli,
Jichankong explodiu em risadas. Xiao Li Zi, de fato você é o júnior de Jichankong. Lu Xiaojie, ao seu lado, também acariciou carinhosamente o cabelo de Lu Dongli e disse com um sorriso, então você deve certamente desembainhar sua espada diante de mim. De repente, uma voz chamou do lado de fora, líder do secto Lu, podemos entrar? Era o monge Não Wu e uma mulher espada que o acompanhava. Ao ouvir o chamado, Lu Xiaojie ficou de repente alarmado, percebendo que havia esquecido completamente dos dois lá fora. Lu Xiaojie disse em voz alta, entrem. Os dois pousaram suavemente e entrelaçaram as mãos, dizendo, agradecemos, líder da seita Lu. Ao ver as três pessoas, uma idosa e duas jovens, os dois abaixaram respeitosamente a cabeça, saudações, estimado sênior. Jichankong sentiu-se satisfeito enquanto acariciava sua barba, pensando consigo mesmo, o juiz da morte, o Alá, e quanto a eles? Os ensinamentos do Júnior ainda não são tão bons quanto os do meu discípulo. De fato, quando se trata de ensinar discípulos, Jichankong é imbatível. Vendo Jichankong rindo para si mesmo como um senhor feudal apreciando uma boa colheita, Lu Dongli não pôde deixar de se sentir sem palavras e confuso. O sênior estava exibindo aquela estranha sensação de superioridade novamente. De repente, Jichankong aproximou-se, seu comportamento um tanto indecoroso e imaturo, dizendo, os seus silêncios em realmente parece ter algum interesse, deixando o monge Não Wu aturdido. Então, o velho olhou para o monge Não Wu, piscou como se ainda fosse jovem, e disse com um sorriso, pequeno monge, por que não fala comigo? O monge Não Wu estava bastante ansioso e, naturalmente, não se atreveu a abrir a boca, apressando-se a agitar as mãos em um sinal de negação com todas as suas forças. Jichankong riu alto. Lu Xiaojie deste lado ainda perguntou muito seriamente, o que traz vocês dois à nossa mosecta? Mu Bailu ao lado pensou silenciosamente, originalmente pretendíamos buscar orientação da mais nova estrela de topo, Tianshuan, mas agora que King Zhou está em apuros, parece inconveniente abordar isso. No entanto, ela ainda decidiu responder, líder Lu, o assunto de King Zhou é urgente, vejo que King Zhou está desembainhando suas espadas ao mesmo tempo, pergunto-me se há alguma maneira de podermos ajudar? Lu Xiaojie disse seriamente, este assunto não se relaciona apenas a King Zhou. Ambos ficaram surpresos ao ouvir isso, não o esperando, lamentando silenciosamente, se não é apenas King Zhou, então deve ser uma grande calamidade dos céus e da terra. Lu Xiaojie olhou para as expressões em seus rostos e entendeu imediatamente, então falou lentamente, não há necessidade de parecer tão grave, uma grande calamidade está se aproximando, mas não virá imediatamente. Ainda temos tempo para nos preparar. Mu Bailu se sentiu mais à vontade agora, olhando para o monge Não Wu e disse, contanto que tenhamos tempo para nos preparar, e não atinja repentinamente, então encontraremos uma maneira.